Olá, boa noite. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui, gente. Cadê? Onde é que põe? Não. Cadê? Cadê? Cela. Bom. Não. Não. Bom, depois eu descubro aqui como é que eu faço. Cadê? Bom, eu vou tentar fazer essa live hoje, se der certo, por conta das crianças, né? Da organização aqui com as crianças. Eu tô tentando fazer aqui, mas eu não tô conseguindo deixar. Não tô sabendo. Não tô sabendo fazer. Mas, enfim. Live tira dúvidas. Então, eu tô separei comecei semana passada, avisando vocês que iria estar tirando dúvidas toda semana de pacientes, né? Familiares e acompanhantes. E separei algumas dúvidas, alguns temas que vêm sendo recorrentes, normalmente eu tenho aí no consultório, no consultório de pacientes, né? E é com o controle de sintomas. Então, controle de sintomas para paciente oncológico, onde é prescrito medicamentos controlados, ou medicamentos que possivelmente aí que podem causar, na verdade, dependência física, né? E aí, normalmente, os pacientes têm receio de utilizar, me relatam, inclusive, que o médico prescreveu, mas o paciente ele tá com receio de utilizar por medo mesmo de dependência. Inclusive, hoje, eu até me espantei com uma pergunta que eu recebi de uma pessoa de fora do país, inclusive, que me perguntou se existe, né, um medicamento, se existe medicamentos para alterar sentimentos. Aí eu fiquei sem entender, eu falei, será que eu entendi direito, né? E aí fui conversar melhor com essa pessoa para tentar entender qual era a dúvida, né? Um sentimento de angústia, de coisas que ele estava passando e que ele queria tomar um medicamento para se ver livre daquilo. E cada vez mais eu tenho tido a convicção que as pessoas, elas buscam e elas esperam que vai existir uma pílula para acabar com todos os problemas, né? A cura do câncer, a cura e a eliminação aí da angústia, da depressão. E as pessoas não querem, porque simplesmente elas não querem passar pelo processo de transformação ou enfrentar os desafios que elas precisam enfrentar para de fato aí viver uma vida mais tranquila, mais feliz, enfim. É mais fácil eu tomar um medicamento e controlar os meus sentimentos do que eu enfrentar o problema, né? Basicamente foi isso que eu entendi conversando com essa pessoa. E ele foi bem claro, assim, né? E eu falei assim, poxa... E normalmente, assim, os problemas, quando eles são tratados no início, e é o que eu sempre falo aqui, normalmente a indicação não é medicamentosa. A gente orienta medidas não farmacológicas para tratar, né? Por exemplo, inclusive problemas de saúde mesmo, como o aumento da glicemia, hipertensão, em grau 1, né, grau estádio inicial, a orientação é o quê? Mudança de hábito alimentar e atividade física. Se o paciente seguir isso corretamente, ele vai retardar muito
o tempo dele de necessidade de utilizar um medicamento de fato para controlar hipertensão, diabetes, triglicérides, enfim, se ele fizer isso aí. Mas as pessoas preferem usar um medicamento e continuar vivendo da mesma forma que estão vivendo. Só que lá na frente chega um determinado momento que os medicamentos começam a não fazer efeito, ou cada vez mais você precisa de outros medicamentos, e isso vai virando uma bola de neve, quer dizer, porque é mais cômodo tomar um medicamento. E isso ficou, assim, eu fiquei meio impactada com essa pergunta de hoje, né, com relação a isso, e me fez refletir, né, eu tô trazendo aqui para vocês também. Então vamos lá, eu separei aqui basicamente 2 sintomas que tem um controle, que podem ter um controle com medicamento que pode causar dependência. Como eu falei, que tem muitos mitos que envolvem aí esses medicamentos. E um deles, né, e principalmente aí a morfina, no controle da dor. E aí vem, né? Morfina é usada somente em paciente terminal? Não, falso, mito, né? Morfina é para quem tem câncer? Não. Morfina apressa a morte? Não. Morfina pode matar? Poder até pode, né? Porque inclusive outros medicamentos também podem matar, né? Inclusive um paracetamol, se usado de forma errada, pode levar a uma falência hepática, dependendo do paciente, e pode matar. Então, as pessoas precisam ter a consciência aí de que o medicamento ele não é livre de efeitos, né? Todo medicamento vai ter aí os seus efeitos adversos, tem os seus efeitos colaterais. Então, precisa ficar atento. Só que em torno da morfina existe um preconceito, né? De que é um medicamento aí para terminalidade, só pacientes que estão muito graves, muito ruins. Às vezes o paciente fala isso: poxa, será que eu estou tão ruim assim que o médico me prescreveu morfina? A morfina é um opioide, tá, gente? É um analgésico opioide, é um medicamento para tratamento da dor intensa, aguda e crônica, e não é usada somente para paciente com câncer ou paciente terminal. É utilizado para pós-cirúrgico, é utilizado em grandes queimados, em doenças crônicas que causam muita dor. Então, assim, precisa começar a desmistificar isso. E, eventualmente, o paciente com câncer pode vir até a necessidade de usar a morfina. Então, isso não tem nada a ver, né? E é importante a gente separar aí o que é vício e dependência. Os opioides, né, eles de fato, eles podem causar dependência física, sim, né? Então, pode ter aí um risco de abstinência quando retirado de forma abrupta, se o paciente ele vem fazendo um uso crônico para controle da dor. De fato, isso pode acontecer. Assim como no uso do corticoide, por exemplo, se você usa mais de 5 dias, está utilizando doses elevadas, por qualquer que seja o motivo, você não pode retirar de forma abrupta, porque também tem esse processo. Então, o que a gente faz? A gente faz um desmame, vai reduzindo a dose até retirar completamente. Assim vai ser feito com a morfina, se precisar ser usada. Ou que não seja retirada de forma gradativa, mas ela vai ser substituída com dose equivalente de um outro opioide, um outro medicamento para controle da dor. Então, ele não vai ser retirado de forma abrupta. E o médico vai estar acompanhando, normalmente clínica da dor, equipe multidisciplinar. Então, o uso não vai ser irracional, né? O uso vai ser com foco determinado, com acompanhamento direitinho. E a dose, ela é titulada com base no paciente, com base na causa da dor. Então, também é muito comum os pacientes se compararem, né? Ah, mas fulano usou X miligramas, eu tô usando demais. Eu acho que o médico prescreveu uma dose muito alta. E às vezes o próprio paciente começa a utilizar o medicamento errado e tem um controle inadequado dessa dor. Então, não se compara a dose de morfina entre pacientes, tá? Porque, inclusive, é um medicamento que tem aí uma extensão grande que a gente pode mexer com a dose, desde doses menores a doses grandes, e isso vai depender muito do paciente, né? E cada caso é um caso, e como eu falei, essa dose vai ser titulada. Pode ser que o paciente comece com uma dose
maior e vai diminuindo, ou o contrário também. Isso o médico vai estar avaliando e com base também na resposta do paciente. Então, não se compara doses, tá? E uma outra coisa que é interessante a gente ressaltar é o vício. Então, diferenciar dependência de vício. Por quê? Quando o paciente ele fala, mas eu tenho medo de ficar dependente, ele pensa no vício como das drogas ilícitas, por exemplo, né? Então, é importante a gente diferenciar isso. O vício é quando ele tem uma dependência psicológica, onde o uso dessa substância é para alcançar um meio de um determinado efeito psíquico e vem normalmente acompanhada com alterações comportamentais. E aí vem do uso indiscriminado, seja de drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, uso indiscriminado com alterações comportamentais, onde a pessoa busca um efeito psíquico e tem alterações psíquicas também. Então, a gente não está falando de vício, não está falando, né? A gente está falando de um tratamento que o paciente eventualmente pode necessitar, que realmente pode causar aí um efeito de dependência física temporária, mas isso vai ser ajustado com esse manejo da dose, com a troca aí de medicamentos. Eventualmente isso pode acontecer. Então, isso não vai ser retirado assim de forma abrupta, para que o paciente ele sinta isso, né? Como eu falei, assim como os corticoides também, que a gente utiliza dessa forma. Então, não se compara a dose, né? Não deve, os pacientes normalmente se comparam aí o que um está usando, o outro, a dose que um usou, enfim. E a morfina é um medicamento de ação rápida, né? Em 30 minutos normalmente ele já começa a ter um efeito, em 1 hora atinge o pico de concentração e seu efeito dura em média de 3 a 5 horas. Então é com base nisso aí que o seu médico vai prescrever a dose adequada para você e o intervalo de tempo que vai estar utilizando esse medicamento, tá? Então isso é importante. Outra questão que eu queria ressaltar aqui, falando da dor, isso eu falei da morfina porque normalmente é o medicamento que mais tem mitos acerca dele, né? De que o paciente tem medo de usar, porque por conta daquelas coisas todas que eu falei no início. Um aspecto importante de se falar da dor é um conceito que eu gosto muito, né? E é um conceito já antigo, que foi proposto pela enfermeira Cicely Saunders. Ela propôs isso em 1967, que é o conceito da dor total. E principalmente o paciente oncológico, a gente deve avaliar essa dor total. E eu já vi casos, por exemplo, o paciente ele tá lá com todo o medicamento tudo ajeitado, né, tudo certinho, e não controla a dor. Ou em determinado momento está lá controlando a dor direitinho, daqui a pouco o paciente descontrola e nada controla. Os medicamentos mais potentes que a gente pode utilizar tá lá dando para o paciente e não controla a dor. E Cicely, ela falava isso já lá atrás, que é o conceito da dor total, que a gente precisa avaliar esse paciente, que é a questão emocional, social, espiritual e física. Todos esses aspectos, eles podem impactar na dor que o paciente está sentindo. Então, às vezes, não é só o medicamento, não é só a questão física que está ali atuando naquele momento. E para a gente poder fazer um controle efetivo dessa dor, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo e saber do histórico e do que ele está passando. Porque às vezes o paciente, ele começa a apresentar esses sintomas, e a equipe ela precisa estar preparada para poder ajudar esse paciente, né? Então não é só com medicamentos, como eu falei, não é só com medicamentos que a gente controla a dor do paciente. Inclusive eu botei uma frase de Cicely hoje, ou foi ontem, né, onde ela fala que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida, né? Então a gente precisa ver todos esses aspectos do paciente. E não é só o medicamento, como eu falei, o medicamento é um
um dos pontos que a gente vai poder utilizar para estar tratando. Mas a gente precisa abordar essas outras questões que às vezes essa dor vem e ela é potencializada por um sofrimento que o paciente está passando, seja emocional, social, enfim, impactos que ele está sofrendo aí na vida, né? Então isso é importante da gente deixar claro que não é só ali a dor pura e simplesmente física, mas que existe esse componente a mais, né? Então, essa é uma das questões. Então, não tenham medo, tá? Se o médico de vocês prescreveu, se vocês têm uma condição de dor que necessite aí da morfina, fazer uso da morfina ou de qualquer outro medicamento similar para controle da dor, porque isso tem um impacto direto na qualidade de vida. Eu já tive paciente também muito resistente assim, a usar. E aí sentia muita dor e não conseguia fazer as coisas. Aí quando a gente simplesmente conseguiu fazer com que ela usasse, seguir o tratamento direitinho da clínica da dor, virou outra pessoa. Virou uma outra pessoa. E ela virou pra mim e falou assim: Carol, eu passei um dia sem dor. Eu já não sabia mais o que era viver sem dor e eu estou um dia sem sentir dor. E foi fantástico aquilo, a alegria no rosto dela, o sorriso no rosto dela. Botou o tênis e foi fazer uma caminhada. Então, assim, pensem, é sempre o que eu falo, é a balança, né? É o risco-benefício. Os riscos existem de qualquer tipo de tratamento, mas o benefício ele é pesado e ele é avaliado para cada paciente. Então, se foi prescrito, é porque você tem um benefício real com aquele tratamento, com aquele medicamento. Então, não deixe passar, não deixe de utilizar por questões que vêm à tona, às vezes, pelo próprio desconhecimento, né? Então, converse com o farmacêutico, converse com sua equipe, com o seu médico, esclareça suas dúvidas, né? Acerca aí desse tratamento, desses medicamentos, porque isso vai favorecer demais, né? Ajuda muito, isso impacta na qualidade de vida. Então, eu sempre reforço isso também. Outra questão que também pode até estar relacionada com a dor e eventualmente acontece para o paciente oncológico também, é a insônia. E desde lá do diagnóstico, às vezes o paciente vinha com a vida dele, recebeu o diagnóstico, passa dias sem dormir, porque nossa cabeça, a mente humana é dessa forma. Ela começa a trabalhar no futuro e antecipando coisas que a gente nem sabe se vão acontecer de fato, mas começa isso aí e isso impacta diretamente no sono do paciente, né? Ou também por conta do próprio tratamento. Tem tratamentos de quimioterapia que precisam ser concomitantes com corticoide. Então, o paciente ele usa, às vezes por um tempo prolongado, o corticoide e às vezes doses elevadas de corticoide. E isso vai ter um impacto, sim, na vida aí do paciente, né? Porque o corticoide, o nosso endógeno, o natural, que é o cortisol, é um hormônio do estresse. Então, é um hormônio que nos deixa em alerta também, né? Então, ele se eleva no organismo toda vez que a gente está sobre estresse físico, sobre traumatismos, infecções, cirurgias. Então, o cortisol ele vai aumentando. E ele disponibiliza aí mais energia, mais glicose na corrente sanguínea, aumenta a pressão cardíaca, ou seja, ele prepara o organismo para uma luta, digamos assim. Deixa em níveis de alerta, deixa o organismo em nível de alerta. E ele está inversamente proporcional ao sono, né? Então, tá. E aí ele é inversamente proporcional ao sono. Então, se eu tenho níveis elevados de cortisol, eu vou ter, eu não vou conseguir dormir. Ou isso vai impactar diretamente no meu sono. Assim como os pacientes que precisam usar corticoides em altas doses, eles vão ter um impacto direto no sono. E às vezes, de fato, precisa entrar com medicamento, um indutor do sono, ou um benzodiazepínico para manter esse sono. Isso vai depender de como está o padrão do sono desse paciente. E aí o médico vai avaliar a indicação
do medicamento. Por quê? Né? Como eu falei, a insônia ela pode vir da dificuldade de pegar no sono ou da duração do sono. Então, o paciente consegue pegar no sono, mas ele dorme pouco, ele acorda e depois não consegue dormir mais, na consolidação desse sono e mesmo na qualidade do sono, ou seja, ele até dorme, mas fraciona o sono aí, ele acorda várias vezes. E isso resulta num prejuízo diurno, ou seja, impacta nas atividades que ele tem para fazer, não consegue, fica sonolento durante o dia, não consegue aí fazer as coisas como fazia, como deveria fazer. Então, isso aí pode ser avaliado e deve ser avaliado, né? O paciente ele não deve ficar com esse sintoma, porque já está comprovado cientificamente que pessoas que dormem mal têm um sistema imunológico mais comprometido, digamos assim, né? Então, para o paciente oncológico, isso é primordial, o paciente dormir bem e manter, já que o próprio tratamento vai abalar aí, vez ou outra, o sistema imunológico dele pode cair, pode ter essa baixa. Então, todas as outras medidas que a gente puder fazer para controlar e evitar, e até para a qualidade de vida mesmo, né? Então, se a gente não dorme bem, isso vai impactar, seja a médio, pequeno ou longo prazo, né? As pessoas que não dormem, elas relatam, né, que realmente não conseguem produzir, não conseguem ficar em alerta, enfim. Então, também a insônia ela pode vir secundária a um transtorno psíquico também, que pode vir do próprio diagnóstico, de problemas, como eu falei, sociais, do próprio paciente estar nesse processo do diagnóstico, da família, mudanças bruscas na vida, né? Questões de emprego, de relacionamento, isso pode afetar e trazer transtornos psíquicos também, e isso vai impactar no sono. E aí precisa ser avaliado também, né? E como eu falei, como eu sempre falo, inicialmente a gente trata, ou pelo menos tem que estar associado a medidas não farmacológicas. Por mais que já inicialmente o médico entre com o medicamento, mas as medidas não farmacológicas, elas precisam estar associadas para garantir uma qualidade de vida para esse paciente também e até para que esse medicamento ele seja usado por menos tempo, né? Então, existem recomendações que a Associação Brasileira do Sono faz no seu consenso, e eu peguei lá, esse consenso do ano passado, onde ele dá algumas medidas não farmacológicas, como higiene do sono, né, que é você tentar resolver questões antes de dormir. Como eu já ensinei no canal também, fazer um mapa mental, isso ajuda muito, né, porque as questões que estão lá na cabeça e as preocupações, e a gente fica ali pensando naquilo, dificulta o nosso sono. A gente começa a pensar nos problemas, nas coisas e quando você coloca isso no papel, tenta dar soluções práticas para aquilo ali, então bota lá os seus problemas, o que de repente você pode fazer para resolver aquilo. E se você não pode, como você pode lidar com aquilo? Então isso é uma estratégia que você pode estar utilizando para ajustar aí as ideias e melhorar no sono. Evitar cochilos de tarde, né? Então, isso impacta no sono noturno também. Então, se o paciente começa a trocar a noite pelo dia, dormir muito à tarde, claro que, obviamente, isso vai impactar. Bebida alcoólica, também bebidas estimulantes como café, refrigerantes, isso tudo vai impactar também. Então, evitar. Fazer refeições pesadas durante a noite, isso também vai piorar esse padrão aí do sono. Usar aparelhos eletrônicos antes de dormir. Então, a recomendação da Associação Brasileira do Sono é 1 hora antes de dormir, desligar, ou pelo menos você não ficar mais olhando para celular, televisão, tela de computador, porque essas luzes todas são estímulos, geram estímulos neuronais que dificultam para que a gente pegue no sono. Então, precisa evitar, né, isso aí também. Atividade física regular, a gente já sabe os benefícios da atividade física, né, que ajudam, porém, não deve ser feita à noite, para quem está sofrendo de insônia, porque a atividade física, ela libera na corrente sanguínea endorfinas,
hormônios aí do prazer e tudo mais, que estimulam o nosso organismo e o nosso sistema nervoso central. E isso também vai dificultar o sono. Então, é interessante você fazer atividade física pela manhã ou início da tarde, ou até de tarde, enfim, cedo da tarde, não à noite, né? Então, controlar esses estímulos é muito importante, são medidas não farmacológicas muito importantes para quem tem insônia ou quem está passando por esse processo. Também técnicas de relaxamento, como alongamentos, yoga, meditação, a própria oração. Então, quem tem aí o seu processo, o seu religião, sua religiosidade, a própria oração e a meditação, ela faz com que os nossos níveis, né, a gente se acalme. Então, isso também ajuda. Então, técnicas de relaxamento. Também tem o diário do sono que eles indicam para que o paciente faça, até para a gente conhecer o padrão, como é que está esse padrão aí de sono, como é que vem se comportando. Depois eu vou até tentar disponibilizar aqui esse diário do sono, achei bem interessante para quem quiser tá fazendo e tá passando aí, ver como é que está. E a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é feita aí pelos psicólogos, é a primeira linha de tratamento como medida não farmacológica para insônia. Então, eles têm lá todo o padrão deles, né, dessa terapia cognitiva comportamental, para ajudar o paciente aí na insônia. Inclusive, eles vão fazer o diário do sono, vão acompanhar o diário do sono desse paciente. Então, é interessante fazer também. Então, todas essas medidas, né, o paciente pode começar agora a fazer e para tentar auxiliar, mesmo que ele já tenha um medicamento prescrito aí para insônia, mas ele vai contribuir, como eu falei, com essas medidas para até redução desses medicamentos e a possível retirada logo desses medicamentos mais adiante aí, para que não fique tanto tempo. E como eu falei, tem algumas classes de medicamentos que são utilizadas para insônia também, que causam dependência também. Então, se usado de forma indiscriminada, né, como infelizmente no nosso país, apesar de todo o controle que a gente vê aí das farmácias e tudo mais, mas existe locais onde o paciente consegue comprar sem receita. E eu já tive paciente que virou para mim e falou: não, Carol, tem determinada farmácia que eu compro já há 5 anos, tomava Rivotril já há 5 anos sem receita nenhuma, né? Rivotril, um benzodiazepínico, tarja preta. Então, realmente causa aí uma dependência. Retirar um medicamento desse aí não pode ser retirado de forma abrupta, tem que fazer aquele processo do desmame, precisa de um acompanhamento com um neuro ou um psiquiatra eventualmente, para estar fazendo a conversão aí, retirando esse medicamento, introduzindo outros, para que consiga retirar completamente, porque de fato o organismo ele começa e medicamentos que trabalham, né, que exercem aí sua função a nível de sistema nervoso central, eles podem eventualmente causar isso. Então, não devem ser retirados de forma abrupta, porque o paciente ele vai sofrer, né? Então, precisa fazer um acompanhamento médico para que tenha para que faça todo esse processo de desmame e consiga tirar o paciente lá daquela condição, daquele medicamento. Como já tive pacientes também de relatar assim: Carol, eu tô com doses altas de Rivotril e outros medicamentos e eu não durmo, eu não consigo pregar o olho. Então, assim, precisa reavaliar, porque como eu falei, é muito prático e cômodo para nós ter um medicamento onde você toma e resolve todos os seus problemas, onde você toma e apaga, né? Só que você parar para pensar, você mudar esse padrão, como eu falei aqui, né, de medidas não farmacológicas, mexer na sua alimentação, no seu padrão mental, inclusive, começar a organizar suas ideias, fazer uma terapia, isso tudo dá trabalho. E normalmente as pessoas não querem ter trabalho. Mas você precisa pensar não só no imediatismo ali naquele momento, a gente precisa pensar na nossa saúde, no nosso bem-estar como um todo, né? Então, se eu sigo essas medidas para a vida, eu vou cada vez mais ter uma vida com qualidade e vou precisar cada vez menos de medicamentos. E quando a gente fala do paciente oncológico, ele já tem medicamentos demais ali. A gente já está sobrecarregando o fígado, rins,
e eventualmente precisa entrar com outros medicamentos para controle de dor, para controle de insônia e outras condições, náuseas e vômitos. Então, cada vez mais que você vai no intuito ali da prevenção, atuando de forma preventiva, profilática, seguindo as medidas não farmacológicas, você reduz muito a possibilidade de estar usando mais medicamentos. E você consegue organizar isso internamente dentro de você também, né? Como eu falei, tanto as questões de dor, como as questões de insônia, elas também podem ter o cunho aí psicológico, né? Emocional, que impacta muito, né? Tanto no controle, para ter um controle efetivo da dor, às vezes não somente com medicamentos, e a gente vê isso na prática, o paciente com a farmacoterapia lá toda ajustada, toda bonitinha, e o paciente com dor. Quer dizer, tem mais coisa aí, a gente precisa tratar. É só a pontinha do iceberg, né? A insônia é a mesma coisa, mas o paciente está lá com um benzodiazepínico que não dorme. Quer dizer, por que ele não dorme? O medicamento é efetivo para aquilo ali. Mas tem mais coisa ali, a ponta do iceberg. Então precisa de terapia, às vezes precisa estar com outros profissionais, precisa controlar a alimentação, precisa se movimentar, precisa fazer atividade física. Mas, como eu falei, isso dá trabalho. E as pessoas, eventualmente, normalmente elas não querem ter trabalho. Elas querem tomar o medicamento e se ver livre ali daquela condição e de não ter que entrar em conflito ou ter que ajustar as coisas, né? Enfrentar, transformar, lidar de frente com os desafios. Então é mais fácil eu tomar um medicamento e pedir um medicamento para o médico, né? Então que fique aí, claro que, como eu falei também, tendo a necessidade, o médico prescreveu, não tenham medo, tomem os medicamentos de vocês, não tenham medo de dependência, tá? Se foi prescrito é porque tem uma necessidade real ali, mas não se esqueçam das outras questões todas, como eu falei, do emocional, do psíquico, do social, de todas as questões que envolvem isso aí, porque normalmente tem mais coisa associada e que você precisa tratar também. Mas não tenham medo dos medicamentos por isso, que são questões muito frequentes que os pacientes me passam, né? Medo de dependência, medo de tomar o medicamento ou por aquelas questões mesmo que eu falei no início, de mitos, né? De apressar a morte, de utilizar somente para o paciente terminal, enfim. Então, vamos desmistificar isso aí, tá? Tendo a necessidade de usar o medicamento, utilizem de forma racional, mas sempre busquem, né, assim, o que eu posso fazer além do medicamento para melhorar a minha condição. E sempre vai ter coisas que você vai poder fazer para melhorar a sua condição, né? Precisa investigar, bota aí no papel, escreve, faz o seu mapa mental, né, o seu diário do sono, para ver a causa raiz, de fato, o que está causando isso aí em você, né? Seja a dor, seja a insônia. Então, foi isso, essa foi a live de hoje, que eu separei aí essas dúvidas frequentes relacionadas a esse controle de sintoma com medicamentos que, porventura, aí podem causar dependência, que os pacientes têm medo e têm muitos mitos acerca deles. Tá certo? E aí, toda terça-feira eu vou estar me programando para esse Tira Dúvidas. Vocês mandem perguntas, pode mandar por direct, mensagem aí, enfim. Eu vou estar fazendo um compilado para tentar envolver os temas, para que não fique assim tão jogado. Mas, eventualmente, quem estiver aqui, quem estiver entrando, quiser perguntar, tá? Eu estou à disposição, tá bom? Agora eu vou lá ver os pequenos. Boa noite, pessoal, e obrigado aí por quem apareceu, certo? E tchau, tchau. E amanhã a gente tem live com o pastor Everton Fiaz, meu amigo. A gente vai estar falando de espiritualidade e câncer, um tema muito interessante, né? Vamos falar de Deus. Então, espero vocês amanhã às 8 horas, tá certo? Tchau, tchau. Obrigada a todos.